tivessem essa sensibilidade e tivessem aprovado esses dois projetos simultaneamente. Nós já tivemos dificuldade em aprovar o projeto dos 2 milhões. Né? Tivemos uma notória dificuldade, tentaram retardar até o último momento, mas daí com muita hombridade o presidente da Câmara chamou para votação e fizeram a votação conjuntamente com outros projetos que também estavam pendentes lá e que dependiam de alterações na dotação orçamentária. Mas esse projeto de 1 milhão ele ficou pendente, até porque ele foi apresentado em março e de lá para cá inúmeros empecilhos foram criados, digo pelos vereadores da oposição, digo sim porque são eles que participam das comissões respectivas, né? E eles tentaram atravancar esse processo, buscando informações com o município, depois criando aquela polêmica em relação aos equipamentos que já teriam sido alienados, que não passou de um mero equívoco. Inclusive a municipalidade já notificou o setor competente para que não cometa o mesmo erro, então os vereadores poderiam ter a sensibilidade de que não passou de um equívoco, de uma mera irregularidade, que não teve improbidade nisso, até porque não houve execução de qualquer objeto, não houve dispêndio de recursos financeiros com veículos alienados. Depois levantaram a hipótese de possíveis irregularidades na redação do projeto de lei, dizendo que não deveria ser de suplementação, mas sim criação de um crédito especial, ou seja, tentando arrumar desculpas que não caberiam e que seriam de ordem técnica. Nós esclarecemos esses pontos, inclusive, com o Tribunal de Contas, e o projeto de lei 38 foi mandado de forma correta e não há o porquê de não aprovar. E o terceiro e último, e que nos causou muita surpresa, de um certo modo negativo, foi a apresentação de um parecer jurídico, do setor jurídico da Câmara, dizendo que o projeto não poderia estar desvinculado do plano de trabalho, que eles não poderiam aprovar o projeto de lei 38, porque o plano de trabalho, com a supressão daqueles veículos que foram informados de forma equivocada, não tivesse sido feito. Nós já tínhamos uma informação verbal da própria ADR, a extinta Secretaria Regional, de que não haveria necessidade nesse momento de alterar o plano de trabalho, porque isso deveria ser feito apenas antes da execução e por simples procedimento formal, até mesmo por um apostilamento, onde o município apresentaria um novo plano e pediria autorização para executar o objeto do convênio de acordo com aquele novo plano de trabalho e de acordo com aquele novo cronograma de desembolso. E nos causou surpresa esse parecer jurídico, que não é nada de ordem técnica, parece mais de ordem política, atestando que o projeto de lei, o convênio e o plano de trabalho deveriam estar vinculados e que o projeto de lei deveria ser aprovado tão somente se o plano de trabalho fosse alterado. Pois bem, em relação a isso, eu tomei a liberdade de solicitar um documento da ADR, da Agência de Desenvolvimento Regional, onde ela esclareceu por escrito de que não há necessidade de alteração de plano de trabalho nesse momento, que isso pode se dar em etapa posterior e que o projeto de lei independe dessa alteração. O projeto de lei só trata da questão de suplementação, ou seja, ampliar a dotação orçamentária para poder gastar. E eu tomo a liberdade de ler fragmentos desse ofício, o ofício 111, que diz o seguinte: tendo em vista que no plano de trabalho tenha sido equivocadamente postos veículos quais não constam mais em patrimônio público municipal, neste momento não se torna pertinente fazer a alteração do plano. Qual será oportuna posterior à aprovação do projeto de lei e antes do início da execução do objeto, qual se dará por requerimento a concedente e analisada pela área técnica e aprovação pela autoridade competente. Ou seja, independe, o projeto de lei poderia ter sido votado. Quais são as consequências disso, do retardo de votação desse projeto de lei? São consequências drásticas. Primeiro, por causa da questão do período eleitoral. Muito embora eles aprovem esta semana, prefeito, o projeto de lei, nós não vamos conseguir executar o objeto antes de outubro. Porque o repasse do recurso não se dará antes desse período. Nós não vamos conseguir, então, executar durante o período eleitoral esse objeto. O que isso acarreta? Bom, em relação ao combustível, por exemplo, foi estimado um gasto para praticamente o ano todo. Quando houve a liberação pelo governador lá no mês de fevereiro para março,
foi estimado para 10 meses os gastos de combustível. Nós executando o objeto a partir de outubro, nós vamos conseguir executar 3 meses de gasto com combustível. Na melhor das hipóteses, nós pediríamos uma alteração no plano de trabalho para poder gastar em outra finalidade, o que possivelmente o Estado não iria permitir, porque o convênio foi celebrado para esse fim. Tá? Segundo, porque mesmo em face, e os vereadores são sabedores da situação, mesmo em face da situação precária, financeira, vivida pelo município, onde ele teve que cortar na carne inúmeros gastos públicos, priorizar atividades, né? Em face da diminuição da receita. Bem sabendo isso, né, ainda assim não aprovaram esse recurso serviço